Só pedir um minutinho, só para que a apresentação já está aqui. Então, será que é possível apagar as luzes aqui da mesa? Porque eu preparei uma apresentação de modo que vocês também possam acompanhar os dados via apresentação, para ser um facilitador para todos, né? Então, assim que já apagarmos aqui, nós iniciamos. Deixa eu só colocar o meu tempo também, apesar de ser avisado. Eu também costumo acompanhar aqui o meu próprio tempo também, assim me facilita. Ok. Tem 3 vídeos do lado da minha apresentação. Aí eu vou pedir para você minimizar e eu te falo qual vai. Tá bom? Só a parte da frente. Perfeito. É possível enxergar bem a apresentação dali? Quem está no fundo também? Perfeito. Então tá bom, vamos iniciar então. A minha apresentação, ela vai seguir a seguinte ordem. Eu vou começar apresentando um pouco da história de gênero mais recente. A história do momento em que ela aparece publicamente. Ela era desconhecida e a partir desse momento ela passa a ser conhecida. Não como hoje, mas para que possam entender que ela tem uma história, tem um início isso daqui, né? Infelizmente, pelo tempo que eu tenho, não vou poder chegar aos antecedentes históricos, já anterior à conferência da ONU, porque é a primeira vez que vai aparecer em público isso. Depois, então, de apresentar muito em pinceladas gerais um pouco dessa história, eu vou entrar no conceito de gênero segundo aquela que é considerada por todos aqueles que trabalham pró-gênero, o ícone de gênero, que é a professora Judith Butler. Em alguns debates que já participei, algumas professoras pró-gênero dizem assim: ela não é a única, ela não é a maior. Bom, na verdade, isso é só retórica, porque os estudos a pessoa mais estudada pró-gênero é Judith Butler. O livro mais importante de gênero estudado no mundo é de Judith Butler. E Judith Butler não é, obviamente, ela não nasce assim do nada. Então, quando aqui no Brasil se fala que tem outras, sim, conheço todas. John Scott também é uma das outras estudadas em muitas universidades, mas elas têm um pensamento idênticos. Outras professoras também, enfim. Aqui eu vou mostrar um pouco do conceito do que está dentro do livro de Judith Butler. Porque sinto falta das pessoas que trabalham pró-gênero que elas possam apresentar o que está no livro. Porque se você apresentar o que está no livro, ficará claro para todos qual é a intenção de Butler e de todos aqueles que trabalham pró-gênero. Depois nós vamos seguir, logo depois do conceito de gênero, analisando o principal pilar de gênero para entrar na sociedade. O principal pilar de gênero é a busca que seria da igualdade de gênero como sinônimo de sexo, ou seja, que seria então a defesa da mulher. Então nós veremos, teoricamente, o que apresenta Butler. Veremos também uma professora brasileira conhecida, chamada Berenice Bento. Ela vai nos dizer claramente o que pensa a respeito da própria mulher. E depois também nós teremos uma apresentação de alguns dados para ver se na prática, depois de implementado o gênero, há defesa da mulher. Seguimos vendo as consequências da implementação de gênero no mundo e vendo também como se implantou ou vem se implementando o gênero no Brasil de forma desconhecida. Então vai ser uma apresentação de muitos dados. Eu espero, no tempo que eu tenho, conseguir apresentar tudo isso. Lembrando que 50 minutos é insuficiente para poder provar tudo. Nós estamos acostumados a dar cursos de semana inteira, manhã, tarde e noite, para poder, de forma exaustiva, mostrar o que estão nos livros dos professores e professoras de gênero. Inclusive, eu vou mostrar ali o pendrive que está aqui, com todas as fontes primárias que estudei na universidade e depois dela também. Ou seja, eu passei por capacitação, sou um professor. Na minha formação, tive a disciplina na pedagogia Gênero e Diversidade Sexual.
Trabalhei em Secretaria de Estado da Educação, diretor de escola, e em todos os âmbitos eu encontrei essa questão de gênero, mas ela tem um novo uso, um uso politizado, como a própria Butler mesmo diz. A palavra gênero ela toma um novo sentido, e ela tem uma agenda por trás do próprio termo gênero. Então vamos adiante, vamos começar aqui. Aqui então temos uma imagem da Conferência da Mulher, 1995. É a primeira vez que a palavra aparece diferente do sentido usual. Veja, a palavra, por trás da palavra, toda palavra tem um símbolo. Você ouve uma palavra e ela te traz uma imagem. Mas nós vemos às vezes uma dissonância cognitiva, por exemplo, quando nós ouvimos democracia na boca de Hitler, como ouvimos a democracia na boca de grandes ditadores. É que estranho, como aquela pessoa pode falar de democracia se justamente o que faz é contraditório? Porque justamente para eles a palavra, o sentido da palavra é esvaziado e é então usado com um novo sentido. É justamente o que acontece na palavra gênero. Butler vai escrever seu livro e inclusive o título do livro é Problemas de Gênero e a Subversão da Identidade. O termo subversão dentro do seu próprio livro vai mostrar essa ideia de subverter através da linguagem. Então, para a gente entender que gênero, que é apenas uma palavrinha, mas dentro das áreas especialmente políticas, vai ter um outro sentido. Tudo que eu estou apresentando aqui não é que eu penso favorável, é que eu preciso mostrar o que os professores de gênero querem dizer, mas muitas vezes não dizem publicamente. Então, aqui a conferência ocorre o seguinte: é a primeira vez que uma conferência da ONU ela tem uma estrutura própria. Ela é invadida não no sentido literal, mas é que muitas ONGs vão a esta conferência e fazer como se um lobby junto aos embaixadores, junto àqueles que estavam dentro da conferência. Isso são os anais da Conferência da ONU de 1995. Então, uma senhora, Marta Lorena Casco, delegada hondurenha, pergunta então a uma funcionária da ONU, pergunta durante toda a exposição na mesa o que seria gênero, porque ela ficou com um pouco de dificuldade de compreender, porque aparecia 200 vezes a expressão gênero, só que de diferentes modos. Então ela sentiu dificuldade de entender, e o que todos ouvem de forma perplexa é que gênero não tem definição e não necessita tê-la. Então, naquele momento, há um recurso próprio das conferências da ONU, que é de chavear uma frase, uma palavra, enfim, um artigo, para que isso possa ser discutido depois. O caso é que, como não havia um consenso, um entendimento, isso ficou de lado. 200 vezes aparecia a palavra gênero. Então, a primeira vez que vai aparecer publicamente gênero é em 1995. Não que não tenha nada anterior a isso, mas é que eu tenho começado aqui, não porque não queira falar de antes, é porque vai tomar muito tempo. Talvez nas perguntas eu possa falar um pouco a respeito disso também. Muito bem. O que então aparecia inicialmente quando se falava de gênero? Aqui nós temos então, eu vou tirar o microfone que eu acho que vai ficar mais fácil também. Perfeito. Então, nós vemos o seguinte, os próprios documentos, adotar uma perspectiva de gênero como... Depois talvez eu levante, obrigado. Geralmente quando se fala gênero, como se apresentam nos documentos? Perspectiva de gênero, igualdade de gênero, papéis de gênero, gênero, questões de gênero, estudos de gênero. Tem diferenças? Tem diferenças para aqueles que estudam gênero. Perspectiva tem um modo de se falar a respeito disso, igualdade de gênero também tem um outro e tal. Então aqui, adotar uma perspectiva de gênero exige distinguir entre o que é natural e biológico e o que é social e culturalmente construído. E o processo de renegociar as fronteiras entre o natural, que é relativamente inflexível, e o social, que é relativamente transformável. Bom, depois, quando entrar no conceito, eu vou explicar melhor. Mas, nesse momento em que sai nos documentos o que seria gênero, vem a tentar apresentar à sociedade de que
existe um dado biológico. Os professores de gênero, eles não negam. Eu, na faculdade, eu nunca ouvi nenhum professor falando que não existia realmente diferenças biológicas. Mas eles falam o seguinte: existem diferenças biológicas, no entanto, não é isto que, digamos, identifica aquela pessoa. Eu vou usar a palavra identifica aqui como um esforço de tentar traduzir uma ideia abstrata, porque, na verdade, gênero em si, a chamada teoria de gênero desses professores, nega essencialmente um conceito filosófico de identidade. Butler fala claramente isso, eu vou explicar mais adiante. Aqui é só para dizer o que está no próprio texto do que vinha dentro da conferência da ONU também. Dando um salto importante, esse texto é muito importante para os operadores de direito. Mas só que o fato é que não é contado para eles essa história. Tudo que eu estou dizendo aqui pode ser verificado na internet, inclusive a exposição vai permanecer aqui, além de gravada, os slides também e os links para que possam depois verificar. De 1995 a 2006, não houve uma produção pública, política, de maior importância do que este documento para a causa pró-gênero. Esse documento pode ser encontrado no PDF, os senhores podem anotar o nome, Princípios de Yogyakarta, e baixá-lo da internet. Os Princípios de Yogyakarta, o que é Yogyakarta? É uma cidade na Indonésia, de um encontro no ano de 2006. Quantas pessoas participaram desse encontro? Muito fácil de ser verificado. Cheguem à última página do documento e ali estão os signatários, os seus nomes, de onde eles vinham. Quantas pessoas estavam reunidas? 26 pessoas. Os chamados Princípios de Yogyakarta, eles expressam um esforço resolutivo da Conferência da ONU? Não. Esse encontro tinha caráter da ONU? Não. Da OEA, Organização dos Estados Americanos? Tampouco. O que é esse encontro? Um encontro de pessoas em uma cidade da Indonésia. E nada mais que isso. Essa é a história por trás dos Princípios de Yogyakarta, escritos por eles próprios. É como se nós aqui fizéssemos os princípios do Rio de Janeiro. E daí que os governos possam acolher que estes princípios tenham alguma força, algum poder normativo, é uma distância muito grande de entender que um encontro de pessoas que possam assinar um documento tenha que ser seguido. No entanto, esse é o documento mencionado sempre em causas, como já ocorreu no Mato Grosso anos atrás, por uma juíza que deu causa-ganha contra uma senhora no caso do banheiro de gênero, porque falava nos Princípios de Yogyakarta. Bom, os Princípios de Yogyakarta é um texto que não tem respaldo de nada. Aquelas pessoas que estavam lá mesmo dizem isso. Eles fizeram um encontro para tratar de sexualidade e gênero, fizeram um documento e pronto. O que ele encontra ali? Compreendemos identidade de gênero. Essa terminologia é uma terminologia já ultrapassada. Para quem estuda gênero de verdade, e que realmente estuda em fontes primárias, não há identidade por trás da palavra gênero. Eu vou mostrar as citações de Butler, né? E outras teóricas também. Mas, aqui é importante entender que não é simplesmente porque evoluiu o conceito. Não é esta a ideia. É que, na verdade, existe uma forma de apresentação em que se vende um produto, se propaga ele, mas o seu núcleo e a sua essência é distinta daquilo que fala, né? Então compreendemos identidade de gênero a profundamente sentida experiência interna individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no seu nascimento. O que significa isso é bem simples. Para gênero não existe homem-mulher, porque isso é uma imposição, uma construção cultural, uma construção social. A terminologia homem-mulher. O que deveria estar no lugar, segundo eles? Duas palavrinhas: cisgênero e transgênero. Cisgênero seria aquela pessoa que a biologia e a psicologia elas estão em conformidade. Ou seja, eu nasci homem, me sinto homem, mas em vez de me chamar homem, eu deveria ser chamado de cisgênero. Assim deveria ser a sociedade desde que ela existe.
Transgênero é a pessoa que há, então, uma diferenciação entre o seu biológico e a sua psicologia. Eu nasci de um modo, mas eu me sinto de outro. E detalhe, aqui a barreira binária, masculino e feminino, ou mesmo de sexo, ela não é o norte. Porque uma pessoa pode se sentir de uma natureza que não humana. Ela pode se sentir, inclusive, um animal, e ela de fato não é que ela se torna, porque se tornar significa ter uma identidade, e gênero é fluido. E por esse motivo, então, a pessoa ela se transforma em qualquer momento. Nós vamos ouvir isso da própria palavra, da boca de Butler. Bom, aqui está Judith Butler. Está o seu livro mais importante, escrito justamente nos anos 90. Voltamos um pouco na história. Judith Butler, então, escreve seu livro Problema de Gênero e a Subversão da Identidade. O título é importante, tá bem? Ela é uma professora de retórica da Universidade de Berkeley. Trabalha então na questão de linguagem, né? Na questão gramatical e também de retórica. Vamos ver algumas. Eu trouxe aqui inúmeras citações de sua obra, para que os senhores então tenham a possibilidade de saber o que Butler fala. Vou colocar o número de a página, para que os senhores saibam onde está também. Vamos lá então a algumas frases de Butler desse seu livro. Não existe uma identidade definida, uma região do especificamente feminino, diferenciada do masculino como tal. Veja, teoricamente, primeira questão aqui, Butler, ela então diz que não há uma região, não há uma identidade, não há o feminino, não há mulher. Então a primeira questão a ser levantada, o movimento feminista diz que gênero seria para auxiliar a mulher. Como pode ser para auxiliar a mulher se teoricamente gênero entra em contradição dizendo que não existe uma região da identidade feminina? Como poderia ser de fato uma defesa da mulher se na teoria ela já nega essencialmente isso? O escopo de todas as minhas obras é utilizar o desejo para derrotar toda e qualquer identidade. Butler, então, traz daquilo que é realidade, daquilo que é observável, daquilo que é uma evidência, ela traz para o subjetivismo. Então nós saímos daquilo que nós estamos vendo para um completo subjetivismo, onde eu não consigo mais verificar algo. Vou tentar explicar isso de modo mais simples. Eu estava no Congresso Nacional, estávamos tendo ali a tramitação do Plano Nacional de Educação, e enquanto da discussão, uma pessoa estava dando uma entrevista, ela me perguntou: professor, seus estudos se baseiam em qual ciência? Como o senhor pode diferenciar um homem de uma mulher? Eu falei: olha, nós podemos de muitos modos, mas o modo mais simples é a evidência. Ou seja, a senhora é uma mulher e eu sou um homem. Como o senhor pode provar isso? Com os meus olhos. A senhora é uma mulher e eu sou um homem. Você pode ter certeza disso? Eu falei: isso é uma evidência. Aqui é chão, teto, luz, isso são evidências. O que é isso? Falei para ela. O que é a verdade? A verdade é a possibilidade, é a verificação da realidade. Isso é um copo de água. Isso não é uma construção social. Isso é um copo de água. Eu verifico isso. O que é uma ideologia? É justamente a desconstrução da realidade ou a reconstrução de uma realidade dizendo que aquilo que eu estou vendo não é o que eu estou vendo. Então, por isso eu disse para ela: eu não sei o que a senhora faz da sua sexualidade, da sua atividade sexual, mas não é que a senhora tem apenas um corpo, a senhora tem uma identidade. Isso é o mais intrínseco do ser humano, na sua antropologia. Ou seja, é anterior à revelação divina, é anterior ao fenômeno religioso. O que é de mais interior do ser humano é que ele é algo. E gênero é a negação de que você é algo e que poderá ser algo, inclusive. Você não é nada e jamais será algo. Inclusive existe uma entidade no Brasil, uma entidade pró-gênero chamada ANIS, em que seu site tem um cartaz. Vocês podem entrar no site da ANIS, A-N-I-S. Tem um cartaz de como se fosse uma massinha de modelar e tal. E ali eles expressam que aquilo seria a pessoa, a ideia de pessoa. Você não é nada, justamente em consonância com a ideia de Butler. Não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como seus resultados. Então veja, Butler sempre aqui, eu já estou mostrando várias citações do seu livro,
ela sempre advoga de que não há uma identidade. Gênero, na verdade, busca justamente isso, subverter através da linguagem aquilo que é a identidade da pessoa humana. É interessante que em seu livro ela tem uma citação de uma teórica que ela gosta bastante, francesa, né? Monique Wittig. Ela cita alguns trechinhos dessa teórica francesa e veja, vocês podem inclusive encontrar através dessa citação o livro dessa teórica, e ela diz com todas as palavras: gênero não se trata de defesa. Eu não estou pondo palavras na boca de ninguém, eu estou citando as páginas para os senhores do livro de Butler. Porque uma vez uma professora falou: não é isso. Eu falei: não é isso? Então me mostre o livro. Eu tenho o livro em mãos, o livro está aqui comigo, eu mostro a página onde está a citação, né? Não se trata de defesa de mulheres ou mesmo de lésbicas, mas da quebra da hegemonia heterossexual. Quando se diz, não, estamos fazendo a defesa, não há defesa. Na verdade, se há de uma desconstrução da realidade binária, uma desconstrução da realidade de identidade, de essência. É isso que há por trás dos estudos de gênero, digamos, de mais importância no mundo. Aqui, muito importante, frases de Butler, né? O próprio sujeito, aí entre aspas, mulher, não pode ser mais entendida em termos estáveis ou permanentes. Há uma farta literatura que mostra que há muito pouco acordo sobre o que constitui, ou deveria constituir, a categoria mulher. Rigorosamente falando, não se pode dizer que exista uma mulher. É Butler dizendo isso, não é um sacerdote, não é a igreja refutando gênero, alguma coisa assim e tal. Ou seja, é a teórica de gênero dizendo, não existe mulher. Então, é interessante ver, por que então se fala de defesa da mulher usando-se a terminologia gênero? Nós vamos ouvir, através de um vídeo, a professora Berenice Bento, do movimento feminista, dizendo não existe mulher, não apenas na literatura. Mas eu quero terminar com as últimas frases mais interessantes de seu livro. O sujeito, o eu, o indivíduo, são conceitos falsos, só tem realidade linguística. Então, quando se fala de identidade, pessoa, para o conceito de gênero, é dizer que quando você fala de pessoa, de identidade, isso não é realidade, é uma construção linguística e que, portanto, se trabalha para desconstruir a realidade através da própria linguagem. As mulheres são mulheres porque posam como se fossem. É a citação de Butler. Então, na verdade, ela não vê a realidade de uma mulher. Ela diz, a mulher como tal, que todo mundo tem uma ideia de como tal, ela não existe. É porque ela tem uma performatividade, ela tem uma performance tal, que é construída e desconstruída. Não há um ou dois sexos, mas tantos, aqui é muito importante, mas tantos sexos quanto há indivíduos. A proliferação ilimitada dos sexos provoca a negação do sexo como tal. Veja, aqui está um pouco da sua estratégia. Negamos a identidade, negamos a realidade, causamos uma transformação social através da linguagem e justamente as pessoas com receio de refutar tal teoria, sem querer não percebem que estão ali auxiliando para que o tecido social seja desconstruído, a realidade seja desconstruída. E aqui nós estamos nem analisando os impactos, né? Bom, a subversão só seria possível a partir de dentro da lei. Estamos falando para operadores do direito, aqui também legisladores, temos vereadores, né? Quando ela se vira contra si mesma e gera metamorfoses inesperadas, o corpo culturalmente construído será então libertado para um futuro aberto de possibilidades culturais. Então, na verdade, a teoria de gênero só agradece quando todos aqueles que trabalham com leis advogam favorável à questão de gênero. Eu quero aqui pedir aqui que ele minimize a minha apresentação e nós vamos... tem saída de som? Porque senão não tem. Então vai precisar só clicar aqui. Vamos ver rapidamente um trecho de um vídeo da professora Berenice Bento num seminário. Você pode ir colocando, você minimiza a minha apresentação, eu te falo qual é o vídeo, tá? Mas só não fecha ela, só minimiza para mim.
O vídeo aqui embaixo é o do meio, tá? Ali bem embaixo, ali, ó, tá vendo? Ali. É o do... Isso, esse daí. Então, seminário O queer... essencialismo da direita Perfeito, é algo aumenta. Tradicional nessa Dá uma posição? paradinha para mim rapidinho. Aqui, posição queer. Só uma não é pausa. diferente da noção de essencialismo estratégico? Só uma pausa rapidinho. Ali. Aí, pausa aqui. Não, do lado de cá. Não. Mas tudo bem, depois a gente começa de novo. Então, aqui é o seminário queer, seminário que ocorreu no ano de 2015 na cidade de São Paulo, em que pela primeira vez esteve no Brasil a professora Judith Butler também. Berenice Bento estava lá. Preste atenção. O essencialismo da direita é algo tradicional nessa posição? Não dá para mostrar tudo. Na verdade, isso aqui é um corte de uma apresentação de mais de uma hora de explanação da professora Berenice Bento. Mas é interessante ver as expressões dela sobre esta questão da mulher, tá bem? Então, aqui é uma questão sobre o essencialismo estratégico. Eu explico o que é isso, apesar de que ela mesma vai explicar, né? Vamos então, pode soltar para a gente? É só ouvir, não? E eu peço para você parar, pode ficar tranquilo. Entendo aqui, posição queer, não é diferente da noção de essencialismo estratégico? Alô? É uma excelente questão. Essa é uma discussão que nós temos tido, um embate fortíssimo e que tem delimitado campos, quer dizer, como utilizar o essencialismo estratégico, quer dizer, você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido muito grosseiramente, né, de forma... Ok, nós ouvimos Berenice Bento dizendo: a mulher é um símbolo, mas se usa desse símbolo mulher para avançar numa agenda de poder, uma agenda política. Veja que interessante, Berenice Bento, ela vai continuar dizendo que ela não gosta disso. Ela vai dizer que ela é completamente contra isso. Ou seja, usar politicamente da mulher, dizer que ela existe, ela essencializar a mulher, né? Porque vai se continuar violentando a mulher como tal. Para aqueles que promovem gênero, quando você fala que existe uma mulher, você está violentando a mulher como tal. Porque assim você está essencializando o homem também e gerando toda essa estrutura própria que, digamos... ali ofende a mulher, viola a mulher. Mas é interessante ver que ela é contrária a isso. Ela mesma explica por quê. Ela fala, não podemos usar isso. Ou seja, não use, não fale que ela existe, né? Tem que dizer claramente, ela não existe. Não fale que existe, tem que falar, não existe, pronto. A ideia de Berenice Bento é muito mais avante, é até muito inesperada, né, para muita gente. Então é importante ver aqui a professora, movimento feminista, dizendo claramente, existe mulher? Não. Judith Butler teoricamente diz, existe mulher? Não. Vamos ver na prática se há defesa da mulher então. Minimiza para mim, voltemos à nossa apresentação, para que a gente possa ver quando a teoria chega na prática, se realmente a gente vê isso ocorrendo. Pode aumentar para mim, isso. Aí coloca lá embaixo naquele... Não, do outro lado, ali. Aí bem pouquinho, não. Tem aqui tem um negocinho aqui, ó. Aqui, quer ver? Obrigado. Então, indo aqui avante, esse é o caso citado pelo Dr. Henrique Lima, de Fallon Fox, né? Fallon Fox, este rapaz aqui da foto, se torna conhecido porque aqui à nossa esquerda, aqui, uma loira, Ronda Rousey, campeã de UFC, muito conhecida, deu uma entrevista onde ela dizia que ela se negava a lutar com Fallon Fox. Fallon Fox é o rapaz que está ali, que solicitou ao UFC lutar na categoria de mulheres. E o UFC concedeu. Anote os nomes e busque na internet. Fallon Fox, com 2 L's, Fox. Assista as lutas para ver a delicadeza dele, né? Fallon Fox, de biquíni branco, sua primeira luta com Tamika Brents. Tamika Brents, como pode se ver,
com um braço bem forte, né? Ela deu uma entrevista e a sua luta está na internet. A entrevista dela, ela diz o seguinte: nunca me senti tão dominada. E ela perdeu a luta. 7 pontos na cabeça e uma fratura séria nos seus olhos. A UFC é violento. Concordo que a UFC é uma luta e tal, mas veja bem, aqui é uma questão de objetividade e não de subjetivismo. Essa é a questão aqui. Ou seja, nós criamos um problema bastante difícil de resolver, porque ali é o direito de uma mulher, que inclusive as outras disseram que não gostariam de lutar contra a Fallon Fox, mas uma questão de contrato do UFC. Um lutador de peso pesado chamado Mitrione se pronunciou a respeito desse caso. Ele falou: é um absurdo, é um homem que não está lutando na categoria de homens porque não vai ganhar, vai lutar contra mulheres. O que aconteceu com o Mitrione foi suspenso por dizer isso, por dizer a realidade de que as fibras musculares de Fallon Fox, a sua composição óssea e os seus hormônios não se sentem como ele se sente, porque a realidade fisiológica e biológica dele se diz diferente. As Olimpíadas estão mostrando agora que estarão de acordo com a questão de gênero. O interessante é não ver mulheres entrando na categoria de homens, e sim de homens entrando na categoria de mulheres. Isso é uma discriminação? Não, é uma questão básica de biologia. Ou seja, não é que o homem, por ganhar fisicamente de uma mulher, que ele é melhor que a mulher, mas apenas uma constatação que ocorre. Então, no peso pesado, lá de levantamento de peso, quem ganhou foi um homem, não foi uma mulher. Então, veja, aqui é uma questão na prática, quando entra esse gênero, porque Fallon Fox usa a terminologia gênero. Eu sou do gênero feminino. Aqui uma outra realidade que talvez seja difícil de enxergar, vou colocar no próximo slide. Aqui é o Diário Oficial da União. Veja, eu não estou mostrando aqui análises, e sim fatos, né? São dados. O que temos no Diário Oficial da União? Aqui, peraí. Artigo 6º, o Diário de 16 de janeiro de 2015 diz: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Artigo 8º, a garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes e adolescentes, sem que seja obrigatória a autorização do responsável. Bom, aí vai se tratar de implementar um banheiro de gênero. Pergunta simples. Nós, ao criarmos um banheiro de gênero, estamos defendendo a individualidade, a identidade feminina? Aqui está o resultado básico de se encontrar na internet. Algumas escolas em BH implementaram banheiro de gênero. Podemos encontrar, inclusive, a nota e tudo mais do dia, do que ocorreu. O menino voltou para sua casa, um garotinho bem pequenininho. O seu pai verificou a calça molhada, foi ver a xixi e perguntou: o que aconteceu, filho? Eu fui ao banheiro e tinham meninas. Ele bem pequenininho, né? Eu não me sentia à vontade, papai. Saí e acabei nos segurando. O pai foi à escola, é o que a matéria mesmo vai contar, né? O pai foi à escola e verificou que o banheiro realmente não tinha nenhum problema nos banheiros. Havia mais de um banheiro, só que eles tinham sido transformados em banheiros chamados unissex. Ele perguntou ao diretor o que havia ocorrido e ele menciona uma lei federal. Só que ele pega, então, cadê essa lei que foi baixada? E pega o Diário Oficial da União. Lendo o Diário Oficial da União, ali está dizendo que não é de caráter normativo, não é lei, é só de orientação, no entanto, está sendo implementado. Mas a questão, apesar de ser um equívoco daquele diretor e daqueles que estão colocando banheiro de gênero, especialmente para as crianças, independentemente disso, a questão é simples de se perguntar. Em nosso país, há violência contra a mulher, violência sexual? Sim. Ok. Um banheiro em que, na cidade, por exemplo, acabo de voltar de Manaus, né? E viajei por outras cidades também próximas e tudo. Numa cidade pequena, numa escola pública, uma menina de 8 anos de idade entrando no banheiro com 3 garotos de 13 anos, 14 anos. Será? É apenas uma pergunta, né? Será que isso poderá realmente, não poderá ser um caos? Quem pode de fato realmente dizer que a integridade daquela menina, daquela mulher, estará resguardada num banheiro de gênero, que não haverá abuso numa situação como essa?
Bom, a resposta é simples de ser respondida, porque ela, inclusive, já tem uma resposta. Aqui estão os dados de um estudo muito profundo. E veja, não é uma ONG que soltou o dado, é sim o Conselho Nacional Sueco de Prevenção ao Crime. A Suécia foi o primeiro país que implementou gênero no mundo, mais de 25 anos de implementação. 1975, 421 estupros. 2014, 6.620, a mais de 1.400% de aumento de violência sexual contra a mulher na Suécia. O Fantástico diz que a Suécia é o melhor país para se morar na Europa. Interessante, é a segunda capital de estupro, né, do mundo, só perde para uma cidade da Índia. Como pode ser o melhor lugar para morar para a Europa? Alguns dizem, não, mas é questão do multiculturalismo, são os muçulmanos que inclusive estão estuprando. A questão é que, se esse dado existe, é porque antes houve uma implementação de uma legislação que não protege a mulher, porque muitos vão a casos, são julgados, são libertados e alegam a questão de gênero, inclusive. Os barreiras de gênero não são a única coisa que a Suécia criou. Mas aqui, eu quero fechar uma ideia, né? A ideia é a seguinte, nós vimos um pouco da história, um conceito de gênero segundo Butler, e estamos vendo o pilar que é de maior defesa delas. Na teoria, Butler e todas as teóricas de gênero dizem mulher não existe. Quando sai desse campo, na prática, também não há defesa da mulher na prática. Não é isso que se busca, mas se usa da mulher como símbolo. Vamos ver agora, de uma forma mais rápida. Eu poderia me deter muito mais porque sou um educador, mas por causa do avançado também do tempo, né? Vamos ver então no Brasil, uma forma rápida, depois quem quiser eu posso dar os dados que comprovam todos esses outros detalhes que eu vou mostrar agora. Como o gênero vai aparecendo em educação. Gênero é uma ferramenta construída para ser implementada na educação. Ela não é para outro âmbito. Ela pode estar e ser usada em outro âmbito? Pode. Mas ela foi construída para crianças e adolescentes. Fique muito claro isso, né? O Brasil vai começar a ter um pouco mais de ciência da questão de gênero quando da tramitação do Plano Nacional de Educação. Isso aqui, 2013, 2014. Por quê? Porque houve uma discussão diferente daquilo que as professoras de gênero diziam, que nós estávamos impedindo a discussão. Na verdade, ia passar silenciosamente no Plano Nacional. Fomos até lá e, depois de 1 ano e meio indo ao Congresso Nacional, ali expressando tecnicamente um ponto de vista a respeito de gênero, gênero foi retirado da Lei 13.005. O Plano Nacional, que é a diretriz de educação de nosso país, a Lei 13.005, está no site da Câmara Federal, não contém a expressão gênero. Sei disso porque estava lá por 1 ano e meio, inclusive. Aqui a Lei 13.005. Mas é curioso de ver o seguinte, né? Que apesar do Plano Nacional, a lei não ter a expressão gênero, porque foi retirada depois de ampla discussão, ela vai aparecer nos planos municipais de praticamente todo o país. Como você sabe disso? Bom, eu sei disso porque eu viajei 600 cidades o ano passado. Eu fazia 2, 3 cidades por dia, porque eu fechava uma agenda comigo de audiências públicas por estado, ia no Mato Grosso e fazia Cuiabá, Nobres, Rosário, pela noite Chapada. Então era 8 da manhã, 11, 3, passando em audiências em câmaras. Em todas as câmaras que me chamaram, havia gênero no plano. Quem construiu? O legislativo, o vereador? Não. Vinha do executivo, vinha da secretaria. Foi a secretária de educação? Também não. Porque foram auxiliados por uma parte dentro do Ministério da Educação, chamado Fórum Nacional de Educação. Aqui estão os planos. O artigo 8º do Plano Nacional dizia que os planos municipais e estaduais deviam estar em conformidade com o Plano Nacional. Diretriz para os próximos 10 anos, que não contém gênero, né? Aqui o dado está um pouquinho errado também, peço desculpas que a pessoa digitou para mim, depois eu fui verificar. Na verdade, dos 5.570 municípios de nosso país, nós já passamos dos 5.000, já passamos a ter bastante de cidades que já tramitaram. E mais de 98% de fato excluíram a questão de gênero. Nós temos pouquíssimas e pequenas cidades que permaneceram com gênero
dentro do seu plano porque não conheciam. Inclusive, no estado de Santa Catarina, um pouco mais de 30 cidades que tinham aprovado com gênero, quando perceberam o engodo, o ardil linguístico, fizeram uma emenda e modificaram seus planos. Aqui está o causador, né? Esse é o site conai2014.mec.gov.br. Se você colocar no Google FNE, Fórum Nacional de Educação, o que é o Fórum Nacional de Educação? É uma entidade instituída em 2014 para executar o Plano Nacional. Executar e não elaborar, é diferente. No entanto, o coordenador do fórum, o senhor Heleno Araújo Filho, aqui na nota deles, diz o seguinte, ali abre aspas, ele será, aí está se falando do texto deles, do Fórum Nacional, ele será de grande importância para o momento da elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais de educação e para a história da educação do Brasil. Muito estranho isso, porque o texto do fórum não teria caráter para tal, ele não lhe cabe isso dos seus encargos. Isso era justamente o Plano Nacional a diretriz e não o texto do Fórum Nacional. No entanto, quem estava orientando o secretário de Educação em todo o país era o texto do Fórum Nacional. Pelo menos a inclusão de gênero aparece deste modo. Como eu sei disso? Bom, conheço vários secretários de Educação espalhados pelo Brasil, conversando com vários, eles mesmos já me disseram muitas vezes, ora, nós fomos instruídos sim pelo SASE, Secretaria de Articulação de Sistemas de Ensino, que auxiliava o Fórum Nacional e ao auxiliar a elaboração dos seus planos, vinha com gênero dentro. Aqui, para poder mostrar, nós estamos vendo em educação o que vem ocorrendo no nosso país. Aqui, uma passagem meteórica do ex-ministro da Educação, senhor Renato Giannini, uma passagem meteórica de 6 meses, a sua produção, né? Sua produção foi uma portaria está aqui os dados, instituindo o que seria um comitê de gênero, de caráter consultivo. Só que quando você vê a portaria, na verdade, se é de consultivo, não lhe caberia uma série de atribuições de elaboração, fiscalização, monitoração. Mas o ministro foi muito pressionado pela sociedade brasileira e teve que alterar esse comitê, que seria consultivo, e um comitê de gênero, teve que ser um pouco mais abrangente. Nós temos então essa resolução número 2 aqui, dia 1º de julho de 2015, porque essa resolução obriga que todo professor universitário tenha que ter gênero na sua formação. Não importa a formação que seja, mas tem que ter gênero. Apesar de a gente precisar de tantas outras coisas, gênero é o que é de mais fundamental. E essa aqui é a nota 24 de 2015 do Conselho Nacional de Educação. Essa nota eu só tive ciência porque eu estava em Caxias do Sul, convidado para a tramitação do Plano Municipal de Educação da cidade, e já tinha sido excluído o gênero. Mas, o presidente da Câmara, da Secretaria, houve um alvoroço, correu ali um alvoroço justamente porque se dizia que caso não aprovasse com gênero, não haveria um repasse financeiro para o município. Isso chegou ao ouvido deles. Eu falei, mas isso não está nem escrito. Ah, mas é o que está dizendo. Eu falei, eu li o texto da nota, mas não está falando isso. Bom, mas o fato é que a nota está falando que nós não podemos tirar. Eu falei, como não pode tirar? O Executivo pode produzir, mas passa pelo Legislativo, ou seja, o povo vai analisar, porque quem vai receber aquilo? Os seus filhos. Então, é de discussão da sociedade. Mas a negação, a reclamação do Conselho Nacional de Educação era de que não caberia à sociedade por não ser especializada no assunto. Aqui o senhor Paulo Gabriel Nassif, ele teve que dar esclarecimentos a respeito do material didático de gênero, que contém gênero também, uma resposta curiosa, né? Ele deu no Congresso Nacional, porque ele disse que não é de total, digamos, não é atribuição completa do Ministério da Educação. Falei, mas se não é, de quem será? Do açougueiro, do padeiro, né? Eu trabalho na secretaria, eu sei o que é atribuição dentro de educação, mas parece que o pessoal que trabalha lá dentro não conhece muito bem quais são as atribuições deles. Muito bem. Saindo do plano nacional, o plano municipal, ali onde o povo começou a conhecer um pouquinho sobre gênero, a coisa vai ficar um pouco mais clara para as pessoas, porque nós verificamos no Congresso Nacional que tramitam um pouco mais de 70 projetos, os quais tratam só de gênero. Da infinidade de projetos, nós temos um pouco mais de 70 projetos falando sobre gênero. Da formas mais, inclusive, incoerentes. Por exemplo, eu não vou citar o nome do deputado, mas o deputado que ali advoga pela a cirurgia
com crianças em que ou aqueles chamados aqui entre aspas pais, ou guardadores, cuidadores, responsáveis por aquela criança, que eles então digam: nós queremos que o nosso filho, que tem ali entre 3 e 7 anos de idade, faça uma cirurgia de sexo, ou seja, que ele retire seu órgão genital masculino, porque ele não é do sexo masculino. Crianças entre 3 e 7 anos de idade. Só que esse deputado, esse deputado que faz isso, ele desconhece a teoria de gênero, porque gênero não está nos corpos. Por que faria uma cirurgia no corpo se o gênero não está no corpo? Ele não depende da biologia, ele é completamente independente. Então, na verdade, para ver como há uma confusão, não, como há um interesse em se implementar gênero, e a agenda é muito mais larga do que se pode imaginar. Mas, como o gênero pode, de fato, adentrar a educação brasileira? Utilizando de quem? Nós, professores. Como se fez isso no Brasil? Ano 2005, ocorre o maior investimento de capacitação de professores, porque somos os instrumentos para isso. E ali então, 2005, 19 instituições, 19 universidades começam então a receber todo um repasse financeiro para se ter um curso de pós-graduação à distância em gênero. Foi a primeira vez que apareceu no Brasil, era com esse curso de pós-graduação à distância. O segundo passo é mudança do currículo das licenciaturas. Só olhando no tempo. Tá. Então, a mudança do currículo das licenciaturas, colocando-se gênero e diversidade sexual. Então, fomos formar os professores. Pós-graduação, graduação, o que mais? Formação para os professores através também de outros tantos meios que o Ministério da Educação oferece. Podemos ver aqui seus sites, o que eles podem mostrar para nós, né? Um bacharelado, para que as pessoas então possam ter seu trabalho. Cria-se um campo de trabalho em gênero. A Fundação Oswaldo Cruz também criando especialização para meio de trabalho. Nós temos aqui o próprio governo, oferece aqui 1000 vagas em curso de gênero e sustentabilidade. Gênero começa a aparecer em todos os lugares. Universidade Federal de São Carlos também abre inscrições para o curso também de gênero e diversidade na escola. Aqui uma formação que houve também na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, com os professores de gênero também, contando casuísticas de gênero. Eu tive a oportunidade de ver o conteúdo e eu não vi nenhuma citação teórica, nenhuma citação dos professores de gênero colocando os seus teóricos de gênero. É só casos. Mas, como garantir que o professor vai executar aquilo? Porque eu estou formando, dei pós-graduação, dou graduação, mas eu preciso auxiliar muito mais. Então, produção de material para subsidiar o professor. Quem faz isso? Existe uma secretaria dentro do Ministério da Educação que cuida disso. SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Se os senhores colocarem no Google, bem simples, cadernos de gênero, SECAD, vai aparecer aquele caderno número 4. Baixe o PDF e possam ler. Vamos ver o que se trata de gênero para a escola também. Então, essa é a secretaria que produz o seu material. Além disso, podemos ver uma vasta produção de materiais também, não apenas pela secretaria, mas por outros organismos que vão chegar ao professor, porque temos que ser um instrumento para a implementação de gênero, né? Veja como isso chega na ponta, lá para a criança. Escola Pedro II, conhecida de vocês aqui no Rio de Janeiro, coloca pela primeira vez a LUNCS. Na verdade, é lamentável para um professor de português, de gramática, de bom senso, você adulterar a linguagem. Porque olha e fala, alunx, o que é alunx? Não existe em nenhum lugar, nenhum país isso. Aluno, aluna, não, mas porque está impingindo sexualidade quando você fala aluno e aluna. E aí disseram elix, porque não pode ser ele e nem ela. Aqui então, nós temos a expressão, porque vamos chegar aos textos que os alunos têm que ser submetidos, porque a ideia é sempre essa, que a geração Z, a geração dos jovens de hoje, eles já se veem de forma neutra, como a Veja mesmo mostra, né? Mas é curioso que, na verdade, ele fala, inclusive, né, se identifica de forma neutra. Não há possibilidade de se identificar de forma neutra, porque quando você se identifica, você não é mais neutro. Mas, mesmo assim, eles querem dizer que os jovens pensam isso. E por isso que aparece na prova. Na verdade, isso é de uma tremenda ignorância.
se aparece na prova, porque justamente eu pulverizo a ideia por todos os mecanismos. O Enem, quando fala aqui da senhora Simone de Beauvoir, ele vai colocar para justamente aparecer cada vez mais no panorama mental dos jovens. Só que é um grande equívoco. Na verdade, o que eu vejo entre os professores de gênero é uma incapacidade de ler os seus próprios livros. Porque, veja, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, segundo Simone de Beauvoir. Olha, para gênero, ninguém torna-se nada, não existe identidade. Isso aqui já é museu do gênero. Usar isso daqui é um contrassenso contra a própria teoria deles. Ou seja, eles entram em contradição completamente. Você não se torna nada, não há identidade. Nós vimos os textos de Butler aqui. Aqui, um outro, digamos, patamar da implementação de gênero. Formar os professores, aí chegamos às crianças e aos jovens, como nós estamos vendo. Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero no Brasil. Muito interessante. Isso aqui foi a primeira vez quando eu estive no Congresso Nacional, para ali, então, num debate a respeito de temas de educação. Eu vi na porta de um senador um cartaz, e eu nem sabia que já estava em qual versão estaria. Esse Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero no Brasil, ele já passou da sua 10ª versão. Ele é formado para alunos de ensino médio, graduação, pós-graduação em mestrado e doutorado, e escola, e agora mais recentemente, né, as versões começaram agora também, escola promotora de gênero. Então eu coloco para as escolas, como eu sou diretor de escola e fui diretor do Colégio de São Bento de São Paulo, quando chegava esse tipo de material para mim, eu falava, mas por que dessa necessidade? Na verdade não é necessidade, eles queriam me colocar para que eu colocasse a necessidade para as crianças. Eu falei, eu tenho que perguntar à comunidade, eu tenho que perguntar aos pais se há interesse deles, inclusive. Então nós já vimos que os passos para implementar gênero no Brasil são vários e desconhecidos dos próprios pais. Aqui o programa Saúde e Prevenção nas Escolas e Gênero e Diversidade na Escola. Aqui eu estou falando de crianças. Saímos então, formar os professores, pós-graduação, graduação, material para subsidiar, saímos para a formação, para chegar para as crianças, e aí nós temos a criação de programas que são promovidos, enfim, já estão sendo promovidos por vários organismos, a Unesco, Secretaria de Políticas das Mulheres, o governo também, enfim, o Ministério da Educação. Agora, aqui também nós temos os PCNs. Uma importante colocação. Eu mostrei lá no início os princípios de Yogyakarta, que são um engodo, que na verdade um operador do direito não pode usar o princípio de Yogyakarta, porque o princípio de Yogyakarta não expressa nada. Esse daqui é um outro para os educadores. Eu estava num debate e uma professora falou assim, já está consolidado o gênero em nosso país, na legislação. Como ela pensa que sempre fala com alguém ignorante, então eu perguntei para ela, qual a legislação? Me cita o artigo, senhora. Na Constituição, qual artigo? Por favor. Ah, não tem. Perfeito. Pula, próximo, te dou uma chance, encontra uma outra. A LDB. Ah, está na LDB. Qual artigo? Perguntem isso quando falar isso para vocês. Minha especialização é em legislação educacional. Não há um artigo da LDB falando disso. Eu tinha que saber de cor isso aqui, trabalhando na secretaria. Ah, não, mas está lá. Não está. Tá bom. Tem os PCNs. Os PCNs têm um caderno de orientação sexual. Lamento aos professores de gênero tirar o pirulito da boca deles. Essa é a história de nosso país. O ministro de época que escreveu os PCNs, que ajudou a elaboração dos PCNs, professor Paulo Renato Souza, ele, no ano de 95, entre 95 e 97, quando vão sair os PCNs, está em seu livro escrito, anotem o nome do livro para procurar depois, o livro que ele escreveu, prefaciado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o livro se chama Revolução Gerenciada. Na página 123 do livro, o professor Renato Giannini, ex-ministro da Educação de época, conta a história dos PCNs. E, interessantemente, ele mesmo disse que os PCNs, ele tinha uma outra ideia dos PCNs, só que como esbarra em questões legais e constitucionais, então ele não se tornou lei, e sim parâmetros. O que dizem para nós, diretores e professores? Os PCNs são leis, você tem que trabalhar na escola, porque tem um caderno de orientação sexual. Um grande engano. Na década de 70, há uma produção científica. Curioso, gênero não quer provar nada. Butler mesmo diz, nós não queremos provar nada. Não é do campo da ciência. Isso cabe à biologia. Nós estamos no campo da sociologia e não da ciência
jurídica ou qualquer uma outra. É Butler falando isso, e todas as grandes teóricas de gênero dizem a mesma coisa em uníssono. Mas eles querem dizer que é ciência. Tudo bem. Nós temos aí 1000 grupos, né, no CNPq produzindo questões de gênero. Ou seja, um pouco mais de 3.000 pessoas querem decidir o rumo do Brasil para os milhões que nós temos de brasileiros, das mais diferentes partes do Brasil. Vamos ao final da apresentação. Nós saímos, então, só repassando, mania de professor, né, da história ao conceito de gênero, vimos a implementação de gênero via educação. O que um pai vê? O pai vê o material didático e o paradidático. Mas aquilo lá é a ponta do iceberg. Os professores estão sendo formados. Existe uma secretaria dentro do Ministério da Educação que justamente ali recebe professores, porque aquela secretaria só existe para a produção de material em diversidade. Esses mesmos professores, que são mais ou menos 157 delegados, estiveram em anos 2008 e 2010 nas conferências dos CONAIs, as Conferências Nacionais de Educação, e lá trabalhando em alguns eixos de educação para implementar a questão de gênero. Mas, como as pessoas não veem o que ocorre fora do país, não imagina se gênero funciona ou não funciona. Aqui nós estamos mostrando que gênero, na teoria, não quer defender mulher e nem minorias, segundo os promotores de gênero. Mas vamos ver um pouco do que ocorre no mundo com isso. Aqui, Suécia. A Suécia tem mais de 25 anos de implementação de gênero. A Suécia, para fazer a desconstrução da sociedade através da linguagem e dos comportamentos, o que fez? Produziu as escolas egálias. O que são as escolas egálias? As escolas de gênero, onde não se pode usar o artigo que define homem e mulher. É verdade que na nossa língua não existe isso como existe no inglês, né? No inglês você tem o it para as coisas. E há um artigo hen na Suécia para deixar o indefinido. Então você não pode tratar menino ou menina. Você usa esse termo como se fosse uma coisa neutra, né? Como se vão traduzindo isso. Coisa. Coisa. A coisa parece brincadeira, mas na prática é isso. Coisa. A coisa que te deu a luz está lá fora te esperando. Porque, na verdade, não existe um ele e um ela. Como eu vou tratar como nomes que tem isso? Há um problema na definição de linguagem, né? Mas as escolas egálias também proibiram, como uma escola em Tapetininga proibiu também, as cores azul e rosa. Para eles há um problema existirem essas cores, né? Porque para eles o azul é muito masculino e o rosa é muito feminino. Então as cores foram proibidas. Os brinquedos também na Suécia têm que ser invertidos. Então os meninos não podem brincar com brinquedos de meninas e as meninas não podem brincar com brinquedos de meninas. Tem que ser invertido. Porque ali há uma imposição, segundo eles, quando você coloca. Só que a experiência mostra que é muito natural da busca dos brinquedos, isso cientificamente falando, pelo cérebro, pela pessoa e tal, dos brinquedos próprios, né? E mesmo quando você dá, a reação das crianças não é como eles dizem, não ocorre dessa mesma maneira. Mas, como nós vimos alguns dados da Suécia, a Suécia está em declínio social. Segundo o Fórum Econômico Mundial de Educação, Fórum Econômico Mundial, a Suécia dentro de 15 anos será um dos países mais pobres do mundo. Por quê? Na verdade, a Suécia foi o grande balão de ensaio de laboratório dessas experiências sociais. E justamente a Suécia hoje está num declínio profundo porque foi implementando toda essa agenda que fere a dignidade da pessoa humana. A Alemanha também, não a Alemanha do fantástico, a Alemanha real que você encontra na Suécia, né? Que você encontra na internet. A Alemanha, ela percorreu um caminho bem interessante. E eu sempre falo isso para que o pessoal no Brasil também possa ver isso, né? Com a experiência que eu tenho de viajando também, de ver o que está ocorrendo. Ela aprovou educação sexual obrigatória, aprovou gênero em educação e aprovou em seu Código Penal um dispositivo para punir quem discrimina por gênero. Aqui, alguns senadores estavam tentando, na tramitação, está tramitando ainda o Código Penal, né, no Senado, tentando incluir. Nós trabalhamos para poder esclarecer o que era isso e, por enquanto, foi excluído, mas está tramitando ainda, né? Porque se colocar dentro do Código Penal, você pode ser punido. Aqui, um detalhe que é um equívoco e que eu espero que não ocorram daqueles que refutam o gênero. Eu estou vendo várias pessoas falando assim, se o gênero aprovar em plano de educação,
o pai vai ser punido. Por favor, não cometam esse erro. Eu sou educador, uma vasta experiência nisso. Como é que um plano de educação pode punir alguém? É uma conjunção de coisas, como ocorreu na Alemanha. É porque aprovou em educação e aprovou no Código Penal uma emenda. Aí, através de uma emenda, se colocou para punir os pais, que é o caso desse casal, foi o primeiro casal punido. Porque a sua filha mais velha faltou 2 vezes na aula de educação sexual de gênero, então o policial foi multar e o pai se negou a pagar. Eu os conheço, inclusive nós estamos preparando um evento para trazê-los ao Brasil, para contar um pouco da história do que ocorreu com eles. Tem um vídeo na internet, nós legendamos, quem entender o alemão pode ver, em que ele está sendo conduzido à delegacia, é preso e depois libertado, simplesmente que sua filha faltou 2 vezes na aula de educação sexual obrigatória de gênero. Então, quando se fala vamos punir gênero, é punir quem? Na prática. Ali são mais de 100 famílias, 100 casais que foram punidos. O Canadá baixou a lei agora, semana atrás, né, a nível nacional, de que a certeza de perder a guarda no caso do pai se negar a que seu filho seja educado dentro da perspectiva de gênero. Aqui era a cena, mas não vou colocar o vídeo para não alongar, porque eu estou no finalmente mesmo aqui. Aqui seria um outro vídeo. Quem nunca assistiu, o vídeo vai até furar, de tanto que já assistiram. Isso aqui é só colocar no YouTube. O Paradoxo da Igualdade. Na Noruega. A Noruega, em 2008, ganhou o prêmio de ser o país que mais trabalhou gênero. Mas depois de tanto trabalhar gênero, um jornalista, ele fez um documentário ali perguntando a professores, médicos e cientistas e ao pessoal de gênero. E o produto desse vídeo é que gênero foi banido dos departamentos de universidades tais. Não saiu do Ministério da Educação, mas saiu todo o financiamento que tinha, porque o pessoal ficou revoltado por ver por trás que não era bem exatamente o que eles imaginavam. Eu vou finalizar aqui, mas antes de colocar isso, no último minutinho que eu tenho, estou extrapolando aqui o tempo agora, peço desculpas, os últimos minutos mesmo, minimiza para mim, vamos só colocar um outro vídeo aqui. Nós vimos professora Berenice Bento. Vamos ver a Judith Butler falando em nosso país. Aqui, este vídeo aqui, você clica e deixa a pausa só para poder falar, né, rapidinho. Isso, só para comentar aqui a imagem, né? Vocês têm isso, só abrir a imagem. Ela estava então no seminário queer e falando dos planos municipais de educação de nosso país. Atentem à frase. Não está abrindo? Não? Você clica, ele não vai? Porque saiu o som dele. Oi? Está minimizado ali atrás. Do cone. Aqui, perfeito, muito bom. Isso, é isso mesmo. Aí, agora pode soltar o som, vamos ver. Ela foi perguntada sobre os planos municipais de educação. This is now a debate. It's been taken out of the educational plan. Now, there's going to be a fight for it to be put back into the educational plan. Maybe they win. Maybe they win, maybe they lose. In other words, you are part of an historically evolving debate on this issue. This is not the end of the story. There will be activists, there will be educators, there will be international organizations, there will be all kinds of people who oppose this exclusion. And they will fight to have it included, and then the question will be how is it Pode parar? included? Okay. É interessante, agradeço sempre publicamente a Judith Butler, né? Porque todos os professores de gênero, eles acabam soltando suas estratégias. Então, veja, a sociedade brasileira discutiu o gênero e disse, nós não queremos sofrer a mesma história que outros países estão sofrendo. A teoria realmente não tem nada cientificamente, ou seja, nós não queremos. Butler, em território nacional, quando perguntada, diz claramente isso. Talvez eles vençam, talvez não vençam. A questão é que, saindo agora dos planos, não é o fim da história, disse ela. Haverá então força de ativistas, de ONGs, de fundações internacionais para reincluir. Então, senhores, atentos a isso. Ou seja, por mais que o Brasil esteja negando, eles estão mais atentos que vocês possam imaginar. Muito mais do que as pessoas conseguem imaginar do que há de trabalho pró-gênero. Porque parece que é uma coisa pequena e boba, mas não é. Vamos só para encerrar aqui, fecha aqui para mim isso daqui, minimiza. Isso.
aqui. Eu quero mostrar ali aquele último vídeo lá, e a gente vai encerrar. Eu vou mostrar o vídeo, é minúsculo, e eu dou uma última consideração. An anti-bullying and anti-discrimination program focused on gender diversity. Só que está no minimizado. Quando você clica ali, ele vem para cá. An anti-bullying and anti-discrimination program focused on gender diversity is drawing outrage from some conservative groups. Correspondent Claudia Cowan takes a fair and Pronto. An anti-bullying and anti-discrimination program focused on gender diversity is drawing outrage from some conservative groups. Correspondent Claudia Cowan takes a fair and balanced look. I see a lot of hands. Instead of the 3 R's, these elementary school kids in Oakland spent class time focusing on gender diversity and how they can choose to be a boy or a girl or both. Gender identity is about in here. It's about what's up here and in here. As part of a program said to combat bullying, Redwood Heights Elementary brought in Gender Spectrum, an activist group whose mission is to create more gender-sensitive environments for kids. True or false? Animals have only 2 genders. These 4th graders were told that in nature, things aren't always what they seem. Some dolphins have both boy and girl parts, and clownfish can switch genders. Gender Spectrum says that diversity applies to people too. People can be girls, feel like girls, they can feel like boys, they can feel like both, and they can even feel like, as I said, kind of like neither. Critics say these lessons amount to indoctrination by activist groups. Public schools are here to serve children and to educate children on behalf of the parents, not to cross the line and violate the rights of parents and families. District officials say the topic of gender expression is part be alienated, ostracized, or most of all, bullied because of it. This school is taking a very extreme position in inculcating these children at a very young age with gender confusion as opposed to gender identity. The school maintains most parents, teachers, and students had no problem with what was taught. But critics say there are not multiple genders, just boys and girls, and that this is the type of curriculum that could become commonplace throughout California. Pode minimizar, abre minha apresentação só para terminar com o meu slide, eu dou minhas últimas palavras aqui. Isso é uma aula de gênero, diferente de aula de orientação sexual. São 2 coisas distintas, conceitualmente falando. Elas se somam? Sim. Se ajudam? Sim. Mas o que é... Pode acender a luz aqui e tal, deixa na minha apresentação com o nosso site ali. Isso pode colocar no último slide, deixar ele aberto. Gênero, então, quando se estuda de fato gênero, o que nós vemos é que, além de não ter comprovação científica, além de todos os impactos sociais que estão ocorrendo nos países, a sua teoria não é para a defesa das mulheres, se usa da causa, qualquer causa que seja, não só na teoria e na prática. Mas o convite é sempre que possam ver as fontes primárias. Eu termino com esse vídeo por quê? Porque há duas coisas muito importantes nesse vídeo. Uma, porque a gente pode aprender com o erro dos países que perderam na causa de gênero. Eu tenho viajado bastante, eu sou membro dentro da nossa entidade, é membro da OEA, Organização dos Estados Americanos, todas as Assembleias Gerais da ONU nós estamos presentes. Então nós vemos em fonte a discussão de clara que vocês não vão assistir, a não ser que estejam lá dentro, né? E que o povo não vê aquilo. O que nós vemos lá dentro é bem diferente do que é propagado. Aqui o que é propagado? Gênero é um programa anti-bullying, é um programa de respeito, é um programa de construir uma sociedade igualitária, é um programa para ajudar a mulher. Isso é o que é vendido, né? É assim que se apresenta, para ajudar as crianças e tudo mais, né? Só que ali naquele vídeo existe, por mais que pareça não, mantenha a sua cabeça aberta, há um erro daquele senhor que está defendendo família. Há um erro. Ali, veja como ele é rotulado: conservador, ultrapassado, retrógrado, anacrônico, fundamentalista, o que seja. Os jovens que estão nas universidades, essa geração que está passando por formação na universidade, ele está favorável a gênero. Sabe por quê? Porque colocaram para a cabeça deles o quê? Eles não querem porque são família. Isso eu ouvi dando uma palestra. O senhor não quer porque o senhor tem sua família. Só que eu não sou burro, falei para ele: eu já conheço isso, querido. Eu não sou contra gênero porque simplesmente eu tenho uma família. Eu sou contra gênero porque é uma mentira.
Eu luto contra gênero com facilidade, porque é só apresentar o que é gênero. Eu não mostrei nenhum conceito religioso para vocês aqui. Por vergonha? Não. É porque uma ideologia se vence com a razão, se vence com a verdade. Isso é muito fácil de vencê-los. Eu já fiz mais de 100 debates com professores de gênero e eu falo, puxa, a senhora conhece Butler? A maior parte não conhece. Nem leu os seus livros. Às vezes leu um livro dela. John Scott. Eu fiz isso em Rondonópolis. O professor se apresentou como doutor em gênero. Ele publicamente falou, olha, é que eu não estudei como o senhor. Eu falei, desculpa, eu não tenho mestrado, doutorado em gênero. Eu fiz o que você deveria ter feito, você deveria ter estudado os livros que você diz defender. Então eu termino dizendo isso. Temos família, lutemos como quisermos. Mas os países que perderam, perderam por falar, eu não quero simplesmente tal. Não, não quero, não é porque eu sou contrário simplesmente, eu sou contrário porque isso é uma farsa. Então, gênero não vai ajudar ninguém, é uma grande mentira. Estudemos um pouco mais e espero que com essas palavras tenha ajudado, inclusive na luta do Plano Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado.